que é a amortização de financiamento? Será que vale a pena, Lu? Como que isso funciona? Eu já recebi diversas perguntas sobre a amortização de financiamento imobiliário, empréstimos, veículos. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a minha visão técnica e jurídica sobre esse instituto. Então, roda a vinheta e vamos falar sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Rodrigues Ferreira Advogados, onde você tem acesso a informações de direito bancário de forma muito leve, de forma muito prática. Aqui nós contamos a verdade como ela é. Portanto, já curte esse vídeo, segue o nosso canal, clique aqui embaixo em se inscrever e vamos juntos para disseminar cada vez mais e melhor as informações. Bom, partimos da premissa que quando a pessoa busca um crédito no mercado, esse crédito retorna através de um mecanismo jurídico chamado contrato de empréstimo. E aí a gente tem alguns institutos, por exemplo, alienação fiduciária de bem imóvel. É o famoso financiamento imobiliário. Muitas das vezes esses financiamentos eles são realizados com um alto prazo para pagamento dessa dívida, segundo duas tabelas muito conhecidas, que é a tabela SAC ou a tabela Price. Bom, a pergunta que sempre fica é: doutor, vale a pena a amortização? Não vale? É melhor eu pagar no tempo essa dívida? O que eu faço? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que os consumidores não podem ser enganados na hora da contratação. Então, quando você vai financiar um imóvel, um automóvel, vamos começar falando de imóvel, você não comprou o bem, você está contraindo uma alienação fiduciária. Por quê? Este bem, ele é do banco até que você termine o pagamento de todas as parcelas. Então, ali no final, você teria a carta, o termo de quitação desta alienação fiduciária, onde você averbaria o registro dessa quitação na matrícula, aí sim, do seu imóvel. Então, primeiro de tudo, eu sempre vou recomendar você fazer a lição de casa, guardar o máximo de valores possíveis que você tenha para comprar o imóvel à vista. Não vou indicar um financiamento, até porque é um mercado onde você terá que pagar juros, correção e etc. Taxas e mais taxas para poder ter acesso a um bem. Sendo que, em prazos muito menores, se você conseguir guardar e ter a paciência, você consegue por um valor depositado muito inferior. Porque se você fizer uma conta, hoje o financiamento imobiliário no país, ele não vale a pena. Porque os juros aqui no Brasil é muito alto. Sai caro para o credor, instituição bancária, emprestar um recurso para a pessoa física. Então, são chamados os juros que você paga. E mais, o custo efetivo total, que aí sim é onde mora a realidade do que você vai pagar no final do dia do seu financiamento. Para contextualizar, eu tive na França recentemente e lá eu tomei um táxi. E esse taxista é um brasileiro que mora na França há mais de 10 anos, né? Então ele casou com uma francesa, tudo direitinho, e ele me contou sobre a questão de sonhos que ele estava realizando lá, né? E eu achei muito bacana, porque eu sou muito curioso na área do direito bancário e perguntei: poxa, como você fez para comprar a sua casa? Ele falou: doutor, eu simplesmente financiei. E ele contou que esse financiamento foi de 300 mil euros e ao final ele pagaria 330 mil euros. Ou seja, o governo dava um incentivo para aquela primeira moradia, aquela primeira casa que ele teria, e isso fez com que os juros fossem lá no pé, como dizem, né? Então, 10% na totalidade e o juro sempre pago ao final. Olha isso. Aqui no Brasil, se você financia de 400 a 500 mil reais, você vai pagar cerca de 1 milhão e meio se você carregar essa dívida ao longo de todo o período. Então, respondendo à primeira pergunta, se você tem um financiamento imobiliário, vale a pena sim amortizá-lo. Por quê? A amortização nada mais é do que trazer as parcelas vincendas, as últimas parcelas vincendas, futuras, para valor presente. Com isso, você consegue a redução de todos os encargos moratórios, juros da sua dívida e ela traz para valor presente. Então, muitas das vezes, a última parcela, se você tem uma parcela de 3, 4 mil reais, a última parcela vai custar
R$300, R$200. Por quê? Aquilo é o principal da sua dívida. Doutor, como assim? De fato, é o que a dívida é. Ou seja, o restante tudo é juros. Então, se você fez um financiamento, a medida mais eficaz e mais rápida para você sair dessa dívida e diminuir os seus juros é através da amortização de fato. Então, se você tem este objetivo e precisa pagar o menos de juro possível, faça isso, amortize a sua dívida, aquelas reservas que você estava fazendo. Se já tiver feito uma reserva de emergência, que eu falo aqui no nosso canal sobre isso, em um planejamento financeiro de 10, e até 10 minutos você consegue fazer. Tem vídeo aqui no nosso canal. Já fez as reservas? Corre para amortizar essa dívida o quanto antes. Por quê? Para você ficar livre para de fato realizar outros sonhos, atingir outros objetivos. Para financiamento de automóvel, a regra é a mesma. Você também pode amortizar essa dívida. Inclusive, quando você faz aquelas simulações, adiantar as parcelas, muitas das vezes tem no próprio aplicativo dos bancos, tá, gente? Então, você faz uma simulação de quitar essa dívida, você quita ela facilmente com muito desconto. Então, a amortização, seja para empréstimos pessoais, empréstimos consignados, financiamento imobiliário, financiamento automotivo, vale super a pena. Por quê? Resposta óbvia que muita gente vai te enrolar para dar. Você antecipa o valor da sua dívida que estava vencendo e futura para o valor presente. Com isso, não há juros, não há encargos moratórios, não há nada. Tão somente o valor do principal. E aí você passa a utilizar o crédito tão somente naquele período em que até você efetivamente quitar. Um exemplo prático. Vamos supor que você financiou um imóvel em 360 meses, o que é muito comum, tá? E aí você já pagou 5 anos desse financiamento, ou seja, 60 meses. Quando você vê lá juros anuais, ou seja, o valor ali que você paga todo ano, vamos arredondar, 10% ao ano. Se você colocar numa conta de padaria, em 5 anos você terá juros de 50%, certo? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 50% sobre o período e sobre o saldo devedor. Óbvio, você evitaria mais 15, 20 anos de juros se no 6º ano você quitasse esse imóvel. Então, é absurdo a economia que você teria. Portanto, amortização em financiamento se trata disso. Agora, se está difícil para pagar essas parcelas, se você vem penando por conta de outras dívidas, faz sentido você entender sobre a lei do superendividamento e também como montar um bom planejamento financeiro que eu deixo aqui. Ressalto que dívidas com garantia, ou seja, financiamento de imóvel, financiamento de automóvel, dívida com garantia de investimento, não se enquadram na lei do superendividamento. São as dívidas pessoais, tá? Empréstimos pessoais, cartões de crédito, cheque especial, por aí vai, tá bom? Se esse vídeo te foi útil, curte aqui, comenta o que você achou desse vídeo, diga se você tem alguma dúvida que a gente prontamente vai buscar te responder. E aproveita para se inscrever no nosso canal também. Nos vemos no próximo vídeo.